Materiais Diversos tem na matriz do seu trabalho uma implicação direta com o território muito grande. E implicarmos com o território assume várias dimensões. Há uma dimensão que está ligada com a própria formação de públicos, seja por lhes proporcionarmos ver uma diversidade muito grande de espetáculos, seja por lhes proporcionarmos a experimentar uma série de linguagens artísticas no seu próprio corpo, seja dança, teatro, escrita, fotografia também. E este projeto enquadra-se no âmbito de um tipo de projetos que não são novos para materiais, nem fora de materiais, que são os chamados, grosso modo, projetos de criação com a comunidade. E interessam-nos há muito tempo e já trabalhamos com diferentes grupos. As comunidades muitas vezes estruturam-se à volta de uma certa massa associativa ou de certos grupos organizados. Muitos deles são grupos amadores ligados ao teatro, ou à dança ou à música. No caso desta região onde nós trabalhamos, que não é só o município de Torres Novas, mas outros também à volta, como é o caso de Alcanena, a música tem uma presença muito forte. Não só no que diz respeito às bandas filarmónicas, e Torres Novas é um caso excepcional porque tem 8 bandas filarmónicas, muito antigas, mas muito ligadas à música. Há muitas bandas rock nesta zona, há muitas bandas, muitos grupos de música diferentes. As bandas filarmónicas são um certo tipo de coletividades que existe há muito, muito tempo e, portanto, numa zona que também ainda é historicamente e ainda é uma zona industrial, fazem parte dessa história industrial, porque elas estão ligadas à ocupação dos tempos livres dos operários e, portanto, estão também na matriz do território. E interessa-nos olhar para essa matriz para propor, através do contacto com as linguagens artísticas, e esse é o nosso trabalho, pensar com as pessoas o que é esta comunidade do futuro, vai se organizar à volta do quê, vai pensar em quê, que pessoas são estas. Desde 2010, já fizemos vários projetos, o normal numa banda, concertos, festas de verão, procissões, assim deste género de projeto nunca tínhamos feito, já tinha feito com outros, reuniu-se aqui um bom grupo,
É pena que é pouco numeroso, precisava de mais elementos para compor a banda, mas devido ao trabalho deles, que essencialmente trabalham por turnos, muitos não podem estar presentes. E este trabalho exigia uma continuidade de ensaios que normalmente não é exigida para os outros trabalhos. E aí que tem sido um bocadinho mais difícil. Mas acho que o pessoal está a gostar e o grupo que se reuniu está muito empenhado nisso. Acho que vai ser uma coisa boa. Quando as bandas filarmónicas aparecem, elas são, e por isso muitas têm isso no nome, sociedades de instrução. E proporcionam às pessoas que delas fazem parte, de facto, uma oportunidade de se instruir quando a escola não tinha ainda esse papel tão estruturado e tão alargado na sociedade. Por isso, poder trabalhar com estas coletividades significava, então, dialogar com um elemento matricial do território, dialogar com grupos organizados à volta dos quais parte da comunidade se organiza e, portanto, mobilizar pessoas para, no caso, a prática musical, mas através dela para outras práticas, e no nosso caso o interesse era na dança, e depois fazer aqui uma malandrice, que era pô-las em contacto com uma prática contemporânea, porque o repertório das bandas filarmónicas não é todo um repertório antigo, mas é um repertório muito diferente daquele que nós, quando pensamos em práticas artísticas contemporâneas, pensamos, seja, estejamos a falar de artes visuais e vídeo, por exemplo, e as sonoplastias, estejamos a falar de teatro ou de dança. E, portanto, interessava-nos pôr estas pessoas em contacto com linguagens que são do seu tempo, mas às quais elas não têm acesso imediato ou voluntário, espontâneo, digamos. Eu estou a gostar do projeto, gosto muito de fazer música, gosto muito também gosto de trabalhar com grupos não profissionais, vulgo trabalho com a comunidade, porque acho que é sempre interessante, são cruzamentos que são improváveis, fora do meu contexto habitual, ou seja, estar a fazer música com, por exemplo, um maquinista da CP é uma coisa que não programaria, então essa riqueza toda das vidas com que me cruzo neste género de trabalho é bastante interessante. E depois também é muito interessante ver esta dedicação das pessoas a saírem de casa nos dias que correm para virem tocar juntas. E isso dá esperança. Não, nunca estive envolvida em nenhum projeto como este, não. Mas esta experiência, como é uma experiência em palco e é uma experiência com músicos, é bastante diferente. O plano de trabalho era, vamos experimentar, fazer isto. Seguimos bastante esse plano inicial, ou seja, fizemos experiências de ouvir as obras que a banda costuma tocar, tem no seu repertório.
facto de colocarmos um desafio tão grande, nomeadamente aos músicos que não estão habituados a dançar, implica um grande tempo de apropriação das propostas que são feitas. Há pessoas, houve pessoas ao longo do processo que se sentiam algumas desconfiadas, outras não sabiam muito bem como é que seriam vistas de fora, e isso requer tempo para voltarmos a olhar para nós numa situação tão diferente, não é? E sentirmos confortáveis nesse novo papel. Por exemplo, um músico que só toca e que está protegido com o seu traje, a sua farda e o seu instrumento que ele domina, e de repente tem que tocar deitado. Ou tem que tocar notas que não conhece, sem partitura, não está habituado. Isto requer tempo. Por outro lado, estas pessoas não são músicos profissionais e, portanto, têm vidas muito preenchidas, têm trabalhos, têm aulas, têm famílias, encontram-se voluntariamente uma vez por semana para ensaiar com a Sociedade Filarmónica. Mas aquilo que nós lhes pedimos foi mais do que essa disponibilidade. Foram vários ensaios por semana, nomeadamente na reta final, foi bastante intensivo. E há este conflito entre o tempo que as pessoas podem dar e o tempo que é necessário para se chegar a um certo nível de qualidade artística. É um espetáculo simples, não é? Mas que eu acho que defende muito bem os músicos que estão nele integrados e apesar da sua simplicidade, acho que é um momento muito agradável de olhar para uma determinada banda filarmónica, que é esta, da Sociedade Euterpe Meiaviense. Acho que é um momento muito agradável para olhar para aquela banda de uma forma diferente do costume. É assim, eu acho que nesta banda, não sei como é que é noutras bandas filarmónicas, nunca trabalhei com mais nenhuma, mas acho que eu e o António Pedro, o compositor desta peça, nos sentimos sempre muito à vontade e muito ambientados com todas estas pessoas. Foram muitíssimo divertidas, boa onda, acho que foi mesmo sempre muito agradável trabalhar com eles. Este facto é importante para mim, trabalhar com pessoas em quem eu acredito nas suas motivações, nos seus objetivos, e sinto-me em casa dentro de uma produção daquela estrutura. E aí talvez, portanto, foi aproveitar os temas deles e arranjá-los, não rearranjá-los, mas utilizá-los de uma maneira talvez diferente, porque deslocada. Portanto, nós não tocamos uma música e outra, mas aparecem algumas músicas deles que foram criteriosamente escolhidas e postas em determinadas situações. Por outro lado, trazer para eles um tema de um compositor que eu idolatro, que é o Nino Rota, no caso um tema de um filme do Fellini, do 8,5 do Fellini, e que é um repertório que se aproxima ao deles, mas que já tem qualquer coisa diferente, mais dissonante, mais louco. E também tornei uma coisa que não é minha, aliás, nas pautas que eu lhes dei, eu assinei eu mais eles, porque, pronto, é dos dois, é dos 20 e tal. É assim, o projeto não fica cumprido no dia da estreia. Para nós é importante continuar a ter relação com a Sociedade Filarmónica e perceber o que é que vai acontecer a seguir. Se isto teve um impacto positivo na dinâmica do grupo, se isto deu maior reconhecimento na comunidade ou fora dela também, junto às outras bandas filarmónicas, a esta em particular, se os músicos se interessam por um novo repertório musical ou não, se os músicos percebem o que é que aconteceu fisicamente na sua prestação enquanto músicos, se mudou alguma coisa, se sentem mais desinibidos, se sentem mais com maior percepção do que é estar à frente de um público, e isto não conseguimos medir ainda, mas para já a maioria das expectativas foram cumpridas. Acho que houve uma aprendizagem que se fez, acho que houve um sentido de coesão do grupo, isso eu já tive a oportunidade de avaliar com a direção. Sim, não se terão cumprido todas,
Por exemplo, gostaríamos muito que todos os músicos da banda tivessem podido participar no projeto, mas foi uma premissa estabelecida por nós, em acordo com a direção, que fosse participação voluntária. E por isso eles próprios escolheram se fariam ou não este projeto, que era tão diferente das propostas habituais. E que a mensagem que lhes quero deixar é que sempre que aparece uma coisa destas, não hesitem. Se puderem participar, é bom para os enriquecer. São experiências que os vão ajudar no futuro. É muito bom. Divertem-se, acima de tudo, divertir-se um bocado. Faz muita falta. Olha, a minha mensagem seria que eles mantenham a banda pelo menos por mais 120 anos.